Glória a Deus. Meus queridos, vamos dar início ao nosso culto de encerramento pelos 48 anos de aniversário da nossa Igreja Evangélica Pentecostal ou Brasil para Cristo de Jaicós. Quero saudar meus queridos e amados irmãos e amigos que estão conosco no encerramento de nossas festividades pelos 48 anos da Igreja em Jaicós, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, a seguir irei apresentar um breve histórico desta obra. Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo de Jaicós. Foi há exatos 48 anos, na localidade Santana, que no dia 5 de abril de 1976, Rafael João da Silva e sua esposa iniciaram com dedicação e força de vontade a obra de Deus nesta cidade, pregando a palavra de Deus, hoje representada pela Bíblia. Na Santana foi construído um barraco de palha para o povo de Deus congregar. Daí em diante, começaram as almas se renderem a Cristo como o único Salvador. Assim também surgiram perseguidores da obra de Deus e passou a obra a ser perseguida, pois o poder de Deus era grandioso e isso incomodava o diabo e seus adeptos. Certo dia, um homem usado pelo diabo que queria impedir a obra de Deus, colocou fogo na tenda de palha, deixando-a totalmente destruída, mas não foi obstáculo para destruir a fé dos cristãos. A congregação continuou a orar e cultuar a Deus, mesmo nas cinzas daquilo que um dia foi um templo de adoração ao Senhor. Adiante, os cristãos resolveram levantar uma campanha e mutirão para a construção do templo, que mais tarde, aleluias, mais uma vez o inimigo tentou deixar o povo sem abrigo para servir a Deus. O templo construído desabou, mas louvamos ao Senhor, porque nenhum ferido ficou neste triste episódio. A obra continuou avançando. Vários pontos de culto foram abertos em Jaicós, com a participação dos presbíteros João Vasconcelos da Rocha, que mais tarde daria continuidade à obra de Deus, e também do presbítero Manuel Antônio da Costa, conhecido por Manuel de Caboclo. Rafael pastoreou a igreja por 6 anos, de 1976 a 1982, e foi sucedido. João Vasconcelos da Rocha, consagrado no dia 11 de julho de 1982, deu continuidade à obra de Deus. Pastor João e sua esposa altiva, usados por Deus com muitos dons preciosos, ganharam muitas almas para o reino de Deus. Entre essas almas, destaca-se José Francisco e sua esposa Eva Cis, que mais tarde o sucederia. Muitos enfermos foram curados e endemoniados, e demônios expulsos em nome do Senhor Jesus. Com amor e dedicação na obra do Senhor, pastor João Vasconcelos contagiou não só o meio evangélico, mas toda a sociedade jaicoense, até que no dia 24 de janeiro de 2002, o Senhor o achou por bem o recolher para o seu seio. Sua morte trouxe dor e comoção para toda a sociedade jaicoense. Pastor João Vasconcelos da Rocha pastoreou esta igreja por 20 anos, de 1982 a 2002, e foi sucedido
pelo atual pastor da igreja, pastor José Francisco. Aleluias, que com a partida para a eternidade do nosso querido pastor, recebeu a missão de dar a continuidade à obra de Deus. Pastor José Francisco, que foi no dia 10 de fevereiro de 2002, dado posse e assim assumido o pastoreio da igreja em Jaicós. Pastoreia esta igreja, aleluias, há mais de 22 anos, aleluias. Antes o pastor já era co-pastor do presidente, pastor João Vasconcelos, e vice-presidente da Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Pentecostal O Brasil para Cristo no Piauí, cargo que hoje há alguns anos ele vem desenvolvendo como o atual presidente das Igrejas Evangélicas Pentecostal O Brasil para Cristo em todo o estado do Piauí e demais estados. Pastor José Francisco e a missionária Eva, conduzidos pela mão do Todo-Poderoso Deus, têm trabalhado incansavelmente pelo bem da obra do Senhor, não só em Jaicós e município, mas em todo o estado do Piauí e Pará. Deus tem prosperado o seu ministério e muitas vidas alcançadas pela pregação do evangelho do reino dos céus. Também construído muitos templos para agregar os fiéis. Destaca-se dentre os muitos esse em que estamos nesta noite, que é um marco na sua história. Louvamos a Deus pela vida de toda a membresia e o corpo de obreiros da igreja do Senhor, que formam esta grandiosa obra do Deus vivo, Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Pastor José Francisco pastoreia esta igreja há 22 anos, desde 2002 até os dias atuais. Ele é casado com a missionária Eva Francisca, pai do evangelista Valdinar que vos fala, sogro de Aderilândia, vô de Pedro e Evelyn. Toda glória e honra seja dada ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, para todos sempre. A igreja diz amém. Glórias a Jesus. Em seguida, hastearemos as nossas bandeiras e entraremos na presença do Senhor nosso Deus, marchando. Entrará marchando a este templo a bandeira do Brasil, seguido da bandeira do Piauí, seguido da bandeira de Jaicós, seguido da bandeira da nossa igreja, o Brasil para Cristo, acompanhado também da bandeira e dos, aleluias, órgãos que compõem a administração da igreja, aleluias, bandeira da UFEBRAC, bandeira da MENIBRAC, JUBRAC e UMASBRAC. Marchemos avante, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém.
A seguir, iremos exaltar o Senhor nosso Deus com o hino oficial da Igreja, O Brasil para Cristo. Desperta, Brasil, desperta, Brasil, Brasil. Tá na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vão receber. Desperta, Brasil, tá na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, essa é a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Em Cristo pregamos a verdade. Quem nos condenará? Somos povos varonis e a vitória Deus nos dará. Avante, servo de Jesus Cristo, vamos sempre avançar, lutando contra as trevas e contra a pelear. Vamos então o Evangelho anunciar, as boas novas a proclamar. Gigante herói pela fé, nossa bandeira vamos honrar. A obra do Brasil para Cristo, esta veio abalar o poder do inimigo, e derrotado sempre será. Seja sempre repelido quem quiser atacar a obra do Deus vivo que veio nos salvar. Vamos então o Evangelho anunciar, as boas novas a proclamar. Gigante herói pela fé, nossa bandeira vamos honrar. A obra do Brasil para Cristo jamais pode parar. Jesus Cristo é quem abriu, e o seu poder é universal. Quando Deus abre, ninguém fecha, e não pode fechar. Deus, Criador do céu, da terra e do mar. Vamos então o Evangelho anunciar, as boas novas a proclamar. Gigante herói pela fé, nossa bandeira vamos honrar. A obra do Brasil para Cristo, esta veio aprovar da presença de milhões, o testemunho que ela dá. Quando lá queimaram a tenda e foram atacar, quebraram o tabernáculo, mas a obra firme está.
Desperta, Brasil, Brasil, desperta, Brasil, Brasil.